Ontem a gente falou sobre Janja, hoje vamos falar agora sobre Dilma. A Dilma que foi eleita a economista do ano. E as pessoas estão aqui questionando, falam assim, mas Fabiola, por que que Dilma Rousseff foi eleita a mulher economista de 2023? Ela foi eleita pelos sistemas que reúne os conselhos federal e regional dos economistas. Ela preside desde março o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China. Em nota, o Conselho Federal de Economia disse que a premiação marca não apenas a celebração do mérito da economista, mas também destaca a importância de reconhecer e valorizar as mulheres que desempenham papéis relevantes na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social. Bom, durante o governo Dilma, de 2011 a 2016, o PIB retraiu em 2 anos consecutivos, queda de 3,6 em 2015 e 3,3 no ano seguinte. E a Dilma, que teve o mandato cassado em 2016, num processo de impeachment, que também é muito questionado aí por vários lados, mas que acabou finalizando dizendo que foi por causa das pedaladas fiscais, né? Foram que os parlamentares que votaram a favor do impeachment consideraram que a presidente cometeu crime de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais, que tem a ver aí com a abertura de crédito orçamentário sem o aval do Congresso, que tem a ver com o empenho dela na economia brasileira. Vamos lá, vou começar com você, Josias. Como é que você recebe essa notícia? Dilma eleita a mulher economista de 2023? Fabíola, por vezes os economistas se comportam como ficcionistas que venceram na vida, né? Esse prêmio, evidentemente, a Dilma não merece. Não merece. O governo dela foi ruinoso. E a ruína se deve especialmente ao desempenho na área econômica. Foram quase 9% de queda no produto interno bruto. Realmente, quando a Dilma deixou o governo dela, o PIB estava encolhendo 3,5%, a inflação estava rodando na casa dos 10%, os juros estavam em 14%, as contas no vermelho. Isso na saída, na porta de saída. Afora os erros cometidos antes. Ela foi apontada como responsável. Isso não é. O próprio PT hoje faz autocrítica em relação ao desempenho da Dilma. Ela exagerou nas isenções fiscais, deu isenções demais, ela exagerou na criatividade econômica. Ela cometeu muitos erros. E no caso dela foram erros mais graves, porque como ela é economista, ela se comportou no período dos governos dela como a própria ministra da Fazenda. Quem estava no ministério era o preposto, mas quem mandava na área era Dilma Rousseff. Na virada do primeiro para o segundo mandato, houve inclusive um problema, porque ela estava com problemas fiscais graves e ela foi eleita com uma plataforma, ou reeleita com uma plataforma, e no início do mandato, nomeou como ministro da Fazenda o Joaquim Levy, e parecia que estava querendo executar o programa do Aécio Neves. Então, ela fez o oposto do que ela prometera. Mas aí meteu os pés pelas mãos, ela não se dava com o Joaquim Levy, logo se desentendeu com ele, a ponto de mandá-lo para o olho da rua. Então, foi um desacerto completo na área econômica. Obviamente, pode-se reconhecer todas as virtudes que se desejar na personalidade da Dilma Rousseff. Agora, elegê-la ou apontá-la como economista do ano, não há mérito para isso. Foi agora guindada a condição de presidente do Banco dos BRICS. Não fosse o fato de que o presidente da República é o Lula o fato de que o Lula desejava compensar a Dilma pelo impeachment, por todo eh, o desassossego do cotidiano político da Dilma, provocado pelo afastamento dela. Depois ela tentou se candidatar a senadora, o eleitor de Minas Gerais sonegou a ela um mandato. O Lula queria compensar a Dilma de alguma maneira. Acomodou a Dilma na presidência dos BRICS. Fosse qualquer outro presidente, isso não teria acontecido. Então não foi pelo mérito da Dilma, foi porque o presidente é o Lula. E o Lula quis recompensar de alguma maneira
a Dilma Rousseff. Agora, méritos econômicos, francamente, a Dilma Rousseff não tem. Não tem. Não teve quando foi presidente da República, não tem agora como para ser escolhida a economista do ano de 2023. Não vejo méritos para isso, não, Fabiola. Ó, o pessoal aqui do chat tá que tá. Nem abre aí porque você tá sendo ofendido, Josias. Mas, ó, o pessoal diz aqui, Imagino. ó. O Wilton diz: a Dilma é um símbolo, um exemplo de caráter para todas as mulheres brasileiras. Aí tem gente aqui. O Josias, o prêmio é para 2023, não tem a ver com 2015. Não vem querer falar do passado da Dilma, é sobre o Pior agora. ainda, Fabiola, é pior ainda, porque em 2023 não tem nada. Não dá nem para dizer, olha, o desempenho dela foi negativo. Porque não há nada, não tem nada que a Bom, vou jogar pro dignifique. Sakamoto para ver se ele traz um balanço aí nessa questão. O Sakamoto, muito se fala, e as pessoas até que estão falando aqui, que Dilma foi muito injustiçada e por isso agora estão querendo né, colocar ela num lugar melhor para tentar amenizar, né, esse passado aí de ter um mandato cassado. O que você acha? Ela merece esse título de mulher economista de 2023? O que ela fez nesse ano para receber esse destaque? Olha, primeiro que eu achei, na verdade, tipo, independentemente, não sei se foi de propósito, mas foi uma jogada genial do Conselho Federal de Economia e dos Conselhos Regionais de Economia. Porque, com todo respeito aos Conselhos Regionais e Conselho Federal, se fosse qualquer outra pessoa, não teria tido essa repercussão, né? Agora todo mundo sabe que tem um prêmio de mulher economista ano a ano, né? É exatamente isso, na verdade, deu uma repercussão. Tava olhando aqui, tava consultando, né? É um dos assuntos mais falados, né? Todos os veículos de comunicação estão dando, né? Estão fazendo essa discussão, etc., né? Então, do ponto de vista institucional para o Conselho Federal e Conselhos Regionais, parabéns, isso aí, não sei se foi de propósito, mas funcionou, tá um negócio que nem rastilho de pólvora queimando na rede, assim, né? Dito isso, né, eu acho que tem dois pontos, assim. Eu acho que até o espectador que comentou, eu entendo as ressalvas do Josias, né, mas o espectador falou, não, é 2023 e não é 2015, 2016, né? Eu acho que ele primeiro tem um ponto aí, né, que realmente é agora, e provavelmente os economistas ou o pessoal, os representantes dos conselhos regionais consideraram independentemente também o porquê ela ter sido indicada para a presença dos BRICS, mas colocou exatamente ela, né, e falou assim, considerando a posição de destaque em relação a outras mulheres economistas ao redor do mundo, a posição de destaque que ela está, no Banco de Fomento, tudo isso mais, né, toda a discussão que teve, né, os processos para tentar financiar países em desenvolvimento nos últimos 6 meses. Então, eu acho que existe motivação. Talvez eu me perguntaria se não tem outras economistas, né, outras pessoas operando dentro do país que tiveram um impacto maior, como, por exemplo, a própria Esther Dweck, que é ministra da Gestão, né, entre outras pessoas que tiveram um impacto maior, inclusive internamente no país durante os 6 primeiros meses, sem demérito para esse presidente, mas talvez tivesse outras pessoas que tiveram um impacto. Provavelmente, e aí que está o ponto, né? O que aconteceu? Essa votação, ela é uma votação que não está fazendo uma análise sobre 2015, 2016, que não está fazendo uma análise sobre 2023 também, mas é uma análise que é uma análise de desagravo, né? Resolveram fazer um desagravo a Dilma através dessa indicação, né? Aí pode-se concordar, pode-se discordar, é claro que determinadas decisões com relação à questão do preço do petróleo, com relação à questão dos subsídios. Aliás, um pequeno parênteses só. O pessoal que estava lá, que cacetava a Dilma por causa dos subsídios, né? E o pessoal continua, tem gente que continua defendendo os mesmos subsídios que a Dilma implementou e acha isso normal, tá? Eu sou crítico aos subsídios, eu acho que o Haddad fez muito bem em tentar e está agindo para cortar os subsídios, mas o que tem de gente, o que tem de setor, inclusive o setor da comunicação, do jornalismo defendendo, porque beneficia o próprio setor, não tá no gibi, tá? Então,
um monte de gente defendendo, não, o subsídio, e é exatamente isso que a Dilma tinha proposto e tinha abraçado lá atrás, né? Então, tem o pessoal que critica a Dilma e defende o subsídio. Aí, fala assim, pera lá, tem alguma coisa, tem um problema. Mas eu acho que tem esses pontos assim. Eu acho que tem, é claro, tem muita crítica com relação às decisões econômicas tomadas durante o governo, o cavalo de pau que houve no início do segundo mandato, toda aquela coisa. Agora, eu acho que também tem uma espécie de desagravo, né, nesse prêmio está sendo dado como desagravo, né? Também porque é o seguinte, por exemplo, a Dilma ela foi oficialmente punida, extraoficialmente, na verdade, na prática, ela foi punida porque perdeu o apoio político dentro do Congresso Nacional. Né? Agora, extraoficialmente foi as pedaladas. E, por exemplo, o Bolsonaro fazia em um mês mais pedaladas do que a Dilma fez no governo inteiro, mas tinha apoio político e por isso não foi cassado. Então, eu acho que tem um processo de um desagravo a ex-presidente Dilma, né, nesse prêmio. Eu diria por aí, eu faria menos uma avaliação técnica, né, do que houve em 2015, 16, 14, 15, 16, principalmente, ou em 2023, e olharia aí mais acho que talvez uma tentativa de fazer um desagravo em comparação, inclusive, ao governo anterior. Pena, ô Fabiola, Sakamoto? E se, aí você entende como positivo ou não? Você daria o prêmio por esse desagravo? Não, como eu falei, eu acho que eu gostaria de ver outros nomes, assim, eu respeito muito esse presidente Dilma, mas eu acho que teria, dentro do Brasil, talvez, por isso que eu falei, até citei a Esther Dweck, que acho que teve outros nomes que causaram impacto maior, assim, tem causado impacto maior, né, internamente, né, mesmo que de forma silenciosa, né, e se for pegar alguém ligado ao governo, por exemplo, como eu falei, Esther, tem outros nomes assim, teria que ver, eu acho que tem outros nomes também que são bastante, digamos, seriam competitivos num prêmio como esse. Fabiola, eu nem sei se esse